Histórias do Juqueri Podcast. Vou contar uma história do Juqueri, um cemitério de vivos, sem tempo, sem esperança, mortos-vivos, esquecidos e perdidos na lembrança, depósito de gente que virou prisão de ventre dos loucos deste país. O que faz uma pessoa ser considerada louca? O que separa o cuidado da violência, o tratamento da punição? E o que acontece quando a ciência, o Estado e a moral se unem para silenciar essas pessoas? Histórias do Juqueri é um podcast sobre o maior hospital psiquiátrico da América Latina. E vamos falar sobre tudo o que tentaram esconder dentro daqueles muros. O Hospício de Juqueri foi inaugurado em 18 de maio de 1898 e seguiu as recomendações do Congresso Internacional de Alienistas, que ocorreu em 1889, em Paris. A instituição também seguiu a estrutura do Hospital Francês de Pinel, inaugurado em 1778. Apesar de ser construído para dar conta de todos os alienados do Estado, o Juqueri foi inaugurado sem alas suficientes. E com o crescimento estrutural, o cuidado e o tratamento não foram incorporados. Eu sou Ana Paula Freitas, doutoranda em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC, e no mestrado analisei a criminalização, patologização e a institucionalização de crianças e adolescentes, e como o Juqueri fez parte dessa empreitada de exclusão fomentada tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Ao longo da pesquisa, fui marcada pelas histórias que encontrei nos arquivos do Juqueri. Deixou de ser apenas uma pesquisa científica. Se tornou um mergulho em vidas apagadas, distorcidas, trancadas atrás de diagnósticos, paredes grossas e janelas com grades. O Juqueri é cercado de natureza. É um terreno imenso com grama verde. E no final da tarde é contemplado com um lindo pôr do sol. Mas essas pessoas não admiravam a natureza. Não podiam. Estavam trancadas atrás dos muros. Essas pessoas foram chamadas de loucas. Quando, na verdade, eram mulheres incômodas, homens pobres e pretos, crianças inquietas e esquecidas, corpos desviantes. Na época do governador Adhemar de Barros, ele pegou as prostitutas, mendigos, enfim, essas pessoas que não produzem, né, na sociedade, e jogou tudo lá dentro do Juqueri. Jogou, né, no sentido literal, abandonou. Esse é Luizinho Gonzaga, ex-funcionário do Juqueri. O músico trabalhou na instituição na década de 70. Os horrores que presenciou se tornaram repertório para um álbum. E uma das músicas é essa que vocês ouviram no começo deste podcast. Um cemitério de vivos, sem tempo, sem esperança, mortos-vivos, esquecidos e perdidos na lembrança. Ao longo da minha pesquisa, a cada prontuário que eu analisava, me perguntava: como deixamos isso acontecer? Foi o que pensei quando encontrei 2 prontuários de pacientes com apenas 7 anos. E por dias fiquei pensando: como deixamos isso acontecer? Como deixamos 2 crianças de 3 anos, em 1931, serem internadas em um hospício? Confesso que nesse dia saí chorando da instituição. Entre aspas, para a sociedade era jogado dentro do hospital psiquiátrico. Esse podcast nasceu da minha pesquisa acadêmica e de um desejo pessoal, com o apoio de uma equipe dedicada à memória, à justiça e aos direitos humanos. Como o Fred, aluno da UFABC, que nos auxilia na edição. A universidade pública ela tem esse papel de, além de formar novas pessoas, também divulgar o conhecimento científico que está sendo pesquisado dentro das universidades. A cada episódio, vamos conversar com especialistas, pesquisadores e pesquisadoras que se debruçaram
sobre os horrores e contradições do sistema manicomial no Brasil. Vamos falar com documentos, com fotos e fatos, mas também com emoção. Tudo bem. Tô com raiva de ir embora essa merda aqui, essa bateria fica só batendo na gente, Deus que me perdoe. Eu fico nervosa aqui. Porque é impossível atravessar esse tema sem se afetar. Em nome do cuidado e do tratamento, milhares de pessoas foram internadas. O doente mental estava criando um problema muito sério em São Paulo. E não havia acomodação para tanto doente como surgiu na época. Então o Dr. Franco da Rocha, ele tinha um sonho, construir num local aprazível, que tivesse um clima muito bom, muita água e muita vegetação. E construir uma colônia onde os doentes pudessem ficar à vontade em contato direto com a natureza. Então, razão pela qual ele escolheu a nossa região aqui, Juqueri. Muitas pessoas, as protagonistas das histórias, sequer possuem uma lápide ou uma certidão de óbito. Gente enterrada como indigente, esquecida como louca, castigada em nome da ciência. Um menino de 10 anos foi internado em abril de 1920. Sua internação ocorreu devido sua mãe sofrer das faculdades mentais e do delegado afirmar não haver um, abre aspas, estabelecimento mais adequado onde os retardados tivessem acolhimento, fecha aspas. A criança passou por exames e concluíram que não era portador de uma doença mental, mas continuaria na instituição para uso de medicamentos experimentais, sem doença, mas em um dito hospital que levou à sua infância. Esse podcast é por elas. Por todos os corpos que o Juqueri tentou apagar. E por quem luta para que isso nunca mais se repita. Ao longo de 8 episódios, vamos explorar o papel dos diretores do Juqueri, a vida dentro do hospital, a violência contra as mulheres, homens, crianças e adolescentes. Para Elisa Toledo, o Juqueri foi um espaço de vanguarda no uso da terapêutica e como a utilização da terapêutica ali comportou importantes viés de gênero, representativo da visão sobre a diferença entre os sexos do contexto. Vamos entender também como a psiquiatria foi usada como instrumento político durante a ditadura militar e como o modelo manicomial começou a ruir com a luta antimanicomial e o movimento de desinstitucionalização e os embates que impediram que muitos pacientes fossem embora do Juqueri. A ideia básica é tentar transformar a unidade psiquiátrica, a questão do tratamento para o doente mental, em uma moradia, porque muitas das pessoas que aqui residem, né, a gente pode falar isso, pela questão psiquiátrica, praticamente já poderiam receber alta, né? E só não saem daqui em função de uma problemática que não tem sustentação lá fora. Não tem família, a família abandonou e vão ficando por aqui. Então o destino dessas pessoas muito provavelmente seria ficar por aqui mesmo. Então, já que elas muito provavelmente morreriam aqui, permaneceriam indefinidamente aqui, então a tentativa é melhorar substancialmente a qualidade de vida delas através disso. É uma viagem pela história da exclusão no Brasil e pela luta por reparação. A loucura sempre teve muitos significados. O Juqueri tem muitos significados. Até 2007, o Juqueri para mim era apenas um lugar de exclusão. Era sinônimo de algo do tipo, você não se comportou, você é louco, a gente vai te mandar para longe. Esse longe era o Juqueri. Daniel Navarro é um autor das obras O Capa Branca, de funcionário a paciente de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil, e do livro Cinzas do Juqueri, Os Horrores no maior hospital psiquiátrico do Brasil. Ambos os livros foram escritos em conjunto com ex-funcionários do Juqueri. Conhecer essas histórias também marcou o Daniel. Mas é um local que tem muita história para contar e essas histórias elas não podem ficar ocultas nem serem destruídas com a passagem do tempo ou com outros fatores, porque em compreendendo a nossa história, compreendendo a própria história do Juqueri, a gente sabe que lá no passado aconteceram formas bastante questionáveis de tratamento, de cuidado com pessoas que precisavam, né? A instituição marcou uma cidade. O Juqueri foi instalado antes mesmo da cidade de Franco da Rocha ser conhecida assim.
foi uma cidade formada em volta do hospício. Essa instituição atravessou a vida de milhares de pessoas. E aqui, vamos tentar escutar essas histórias com mais cuidado, mais escuta e mais verdade. Histórias do Juqueri Podcast começa agora. A Jandira é um caso sério, já comeu muita gilete institucionalizada, vida sorte desgraçada dada a ela de presente. Mortos vivos esquecidos e perdidos na lembrança. Depósito de gente que virou prisão de ventre dos loucos deste país.